Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascope TV em Genebra. Nós vamos conversar sobre as mudanças na gestão do relacionamento com o cliente com o René Lizy. Ele é fundador da René Lizy Consulting de Zurique, na Suíça. Seja bem-vindo. Obrigado por me convidar. Você pode nos contar qual é a diferença entre gestão de relacionamento com o cliente e o novo termo, relacionamento gerenciado pelo cliente? Às vezes é difícil achar um caminho em todos esses atalhos. Vamos começar falando do marketing tradicional. O marketing tradicional é a maneira de produzir produtos e serviços e depois tentar vendê-los para o maior número possível de consumidores. No início dos anos 90, o desenvolvimento tecnológico possibilitou a gestão de um número enorme de pessoas de maneira individual. E nós chamamos isso de gestão de relacionamento com o cliente. O objetivo da gestão de relacionamento com o cliente é, por um lado, aprender mais coisas sobre o consumidor e depois transformar esse aprendizado em ações e medidas concretas. Há um livro do início dos anos 90 sobre isso, chamado One-to-One Future, escrito por Don Peppers e Martha Rogers, que podem ser considerados os inventores do marketing one-to-one. A gestão de relacionamento com o cliente manteria o cliente por mais tempo, por satisfazer mais suas necessidades. E por isso, aumentaria o tempo de adesão de cada cliente. Nos dias de hoje, nós podemos encontrar diversos tipos de pessoas. Isso tem a ver com as mudanças demográficas e as mudanças de valores, e novamente da tecnologia. Uma expressão como relacionamento gerenciado pelo cliente significa o mesmo que gestão de relacionamento com o cliente. Mas há pequenas diferenças que eu vou explicar. Primeiramente, com a gestão de relacionamento com o cliente, a empresa está no volante. Ela define e decide o tipo de interação que a empresa terá com o cliente. O relacionamento gerenciado pelo cliente é exatamente o oposto. Como cliente, eu gostaria de definir como será o relacionamento com a empresa. E a política de privacidade tem um papel essencial nessa área. A política de privacidade no sentido de permissão de marketing. Esse tópico já havia sido desenvolvido em 1999. Não é novo, mas no contexto do relacionamento gerenciado pelo cliente, eu teria a propriedade dos meus dados e saberia exatamente o que você, a empresa, está fazendo ou deixando de fazer com eles. What you as company are doing with my data and what not. Eu gostaria de me livrar dessa sensação de que há alguém coletando dados, vendendo os dados para terceiros e ganhando dinheiro com isso. Isso não é positivo para mim como cliente. Por fim, eu acho que isso vai impactar a confiança entre o consumidor e a empresa. As empresas precisam trabalhar nisso. Você pode reconhecer isso nos novos consumidores dos dias de hoje, que eu chamo de consumidores sociais. O que é o consumidor social? O consumidor social não tem nada a ver com a idade, na minha opinião. É uma questão de comportamento. É alguém super conectado. A tecnologia, os smartphones e a internet fazem com que eles fiquem bem mais conectados. Se você considerar que mais de 80% da população da Suíça tem acesso à internet, mais de 50% têm um smartphone e o usam regularmente. A questão é a conectividade. O consumidor social é muito mais bem informado.
Access to information of any sort. Hoje em dia, é muito fácil acessar qualquer tipo de informação usando um smartphone como ferramenta. Mais de 60% das pessoas buscam informações sobre os produtos antes de tomar a decisão de compra. Mais de 40% perguntam aos amigos e família para saber suas opiniões antes de tomarem a decisão de compra. Então, isso deve ser levado em conta. O terceiro diferencial é que o consumidor social é muito mais engajado que os outros. Ele se expressa quando não está satisfeito, ou se ele está satisfeito. Ele irá falar sobre isso. E é claro que as mídias sociais ajudam muito. Além disso, as possibilidades de fazer comentários em jornais fazem com que haja muitas pessoas dando suas opiniões. Ele é realmente engajado. And last but not least, the social customer is very demanding. Por fim, o consumidor social é muito exigente, no sentido de que ele quer poder escolher, não quer apenas uma opção. Ele quer ter ao menos 2 opções de escolha. Ele quer acessar os serviços e produtos de qualquer lugar, a qualquer hora, de maneira que se adeque à sua situação no momento. Stop telling me that you can use personal contact. Ele não quer que digam para ele que ele só pode usar o contato personalizado de 8 às 5, ou a internet até às 10, e o serviço ao cliente apenas entre 2 e 4. I would really have access to everything at any time and using the channel. Ele quer ter acesso a tudo a qualquer hora, usando o meio que melhor se adequar a ele. At last, I would have the impression. E por fim, ele quer ter a impressão de que a oferta é feita sob medida para ele, e não a mesma para todo mundo. Como as empresas devem reagir a esse consumidor mais engajado, conectado, informado e exigente? Em algum momento, as empresas serão forçadas a considerar essa situação. Imagine o setor de hospitalidade, por exemplo. Todos os comentários feitos em uma plataforma especializada, você não pode ignorá-los e dizer, ok, eu não me importo com o que as pessoas dizem. Em última análise, você terá muitas desvantagens se agir assim. Eu sugiro às empresas que aprendam a tirar proveito desse tipo de pessoa, porque elas fornecem informações. Uma pessoa engajada, que dá feedback, está interessada em manter uma relação. Caso contrário, ela não se expressaria e ficaria quieta. Então essa informação deve ser usada, até mesmo no desenvolvimento do seu produto. Isso seria muito benéfico para muitas empresas. A segunda coisa que uma empresa precisa fazer é se diferenciar de seus competidores. Porque produtos e serviços podem ser facilmente copiados, mas a qualidade de um relacionamento é muito mais difícil e mais cara de ser copiada. Considere tudo o que você faz, o seu processo e sua comunicação de uma perspectiva de fora. Se coloque na posição do seu cliente. Tente imaginar o que ele pensa, o que sente e o que ele espera quando é confrontado com uma decisão de compra e construa o processo desse ângulo. Essa é a única maneira real de ter o seu marketing centrado no cliente. René Lizy, consultor, ajudando as empresas a fazer a sua transição para atender o consumidor social. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado pela audiência. Continuem clicando no site da Dukascop TV para saber das últimas atualizações e assistir a entrevistas exclusivas. Tenha um ótimo dia e até a próxima.